Olá, meus queridos. Sou a professora Marcicleide, professora de língua portuguesa. Uma boa tarde a todos vocês. E hoje o que é que nós iremos fazer? Nós iremos fazer uma revisão do que é sujeito e predicado. Por quê, professora? Porque eu senti que vocês tiveram muitas dificuldades na hora de analisar os dois termos. Então, vamos lá? Então vamos lá, meus amores, vejam só. Os termos da oração são os seguintes: sujeito e predicado. E eles são o quê? Termos essenciais de uma oração. Então, em uma oração, obrigatoriamente eu terei que ter o sujeito e o predicado, que são os termos essenciais de uma oração. Temos também os termos integrantes, que são os complementos, os predicativos e o agente da passiva. E temos também os termos acessórios, que são adjuntos, adnominais, aposto e vocativo, que se tornam, assim, os termos acessórios de uma oração. Mas o que é que eu senti que vocês estão tendo dificuldade? Vocês estão tendo dificuldade em descobrir, em classificar o predicado em verbal, nominal e verbo nominal. Então, aí, para isso, a gente primeiro vai distinguir o sujeito do predicado, tá certo? Eu tenho aqui, sujeito é aquele de quem o verbo fala, ou seja, aquele que pratica a ação verbal, ou sendo, meus amores, ele está praticando a ação. Quando eu digo aqui, vamos analisar a oração abaixo. Quando eu digo aqui, eu emagreci 5 quilos, eu tenho que responder algumas perguntinhas. Qual é o verbo dessa oração? Eu vou logo localizar o meu verbo. Quem é o verbo? Emagreci. Se eu já encontrei meu verbo, eu faço uma seguinte pergunta. O verbo emagreci fala de quem? Quem foi que emagreceu? Eu. Então, este eu aqui seria o sujeito da minha oração. Agora eu vos pergunto, pessoal. Eu já achei o verbo e já achei o sujeito. Quem é o meu predicado? Emagreci 5 quilos. Então, depois que eu retiro o meu sujeito da minha oração, eu vou encontrar rapidamente o meu predicado. Continuando aí, os esmaltes são uma paixão feminina. Vejam só, nesta oração aqui acima, qual é o verbo? O verbo são, que vem do radical ser. O que ou quem é uma paixão feminina? Quem é essa paixão feminina aí? Os esmaltes. E se esses esmaltes são a minha paixão, então aí eu tenho o sujeito da minha oração, que vai ser os esmaltes. Professora, eu já achei o meu sujeito e o meu verbo. Quem é meu predicado? São uma paixão feminina. Tá certo? Então, eu já encontrei, localizei o meu predicado. Professor, e esse os aqui, ele vai ser sujeito? Ele está pertinho do sujeito, mas ele não é o meu núcleo do sujeito, porque o núcleo do sujeito aqui é esmaltes. Esse os também faria parte do meu predicado. Então, pessoal, o que seria um predicado? Predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. É no predicado que encontramos o verbo. Vamos ver a seguir. A internet vicia. Quem é o sujeito? Internet. Qual é o meu verbo? Vicia. Então, eu achei o meu sujeito e achei o meu verbo, eu vou tirar o meu predicado. O meu predicado seria vicia. Minha mãe foi à feira nesta quarta-feira. Quem é o sujeito? Minha mãe. Cadê o meu verbo, professora? Vamos encontrar o verbo. Foi. Se eu encontrei o meu verbo, já tirei o meu sujeito. Então, foi à feira nesta quarta-feira seria o meu predicado. Minha colega e eu chegamos atrasadas. Qual é o sujeito? Minha colega e eu. Qual é o meu verbo aqui? Chegamos.
Então, chegamos atrasada seria o meu predicado. Tá vendo, pessoal, que é... Vamos lá, meus amores. Como a gente viu, uma oração, a gente divide ela em sujeito e predicado. Esses são os termos essenciais de uma oração. Professora, mas a senhora disse também que tem oração que não vai vir com o sujeito, porque o sujeito vai ser uma oração sem sujeito. Isso, mas a gente vai ter o quê? O predicado. Então, a gente pode ter uma oração sem sujeito? Pode, mas não pode ter uma oração sem predicado. Aqui eu tenho um exemplo. O estranho armário foi comprado pela cliente. O estranho armário, sujeito, foi comprado pela cliente, predicado. Aqui nós temos os termos essenciais direitinho, sujeito e o predicado. A gente sabe também que o predicado ele vai depender do sentido do meu verbo, se ele me indica uma ação ou um estado. Se ele me indica uma ação, predicado verbal. Se me indica um estado, predicado nominal. E se eu tenho uma caracterizaçãozinha extra, eu vou ter o predicado verbo nominal, que eu vou ter os dois presentes, aí eu vou ter o meu verbo de ação e o meu predicativo dentro da minha oração, tá certo? O predicado verbal, eu necessito de um verbo que me indica uma ação. Ele pode ser um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo. Eu tenho aqui um exemplo. Clarissa correu ontem. Clarissa correu ontem. Clarissa seria o sujeito da minha oração. Correu ontem vai ser o quê? O meu predicado. Se esse verbo está praticando a ação, eu tenho um predicado verbal. E lembrem-se que o verbo, no meu predicado verbal, o verbo ele vai ser importantíssimo. Se eu retirá-lo da minha oração, eu perderei o sentido dessa oração, tá certo? Se isso acontece, é claro que eu não vou ter um predicado não verbal. Quando eu digo aqui, Carlos caiu ontem, se eu tirar isso daqui da oração, Carlos ontem, eu vou ter sentido? Obviamente que não. Então, Carlos, sujeito, caiu ontem, predicado o quê? Verbal, porque caiu é um verbo de ação. Entrando aí nos predicados nominais, eu tenho aí dizendo que o predicado nominal, chamado de copulativo ou não nacional. Ou seja, ele vai se relacionar diretamente com o substantivo, adjetivo, numeral e pronome. Então, no predicado aí nominal, também existe o predicativo, a palavra que completa o sentido do verbo da ligação e que geralmente funciona como uma característica. O dia foi ótimo hoje. Foi é o meu verbo de ligação. Ótimo seria meu predicativo do sujeito. E o meu predicado, professora? Foi ótimo hoje. Predicado nominal. O núcleo do predicado nominal vai ser o quê? Núcleo do predicado nominal vai ser o que, pessoal? Digam aí para mim para escutar. Não tem como, né? Vai ser o predicativo. O jardineiro permaneceu imóvel durante o exame físico. Permaneceu, meu verbo de ligação. Imóvel vai ser o núcleo do meu predicado nominal, porque ele representa o meu predicativo. E o predicado, professora, permaneceu imóvel durante o exame físico. Predicado nominal. Lembrem-se uma coisa aí, pessoal. Lá das aulinhas do 6º e do 7º ano no primeiro semestre, o predicativo é a palavra que se completa um verbo de ligação e funciona como uma característica. Porém, localiza-se no predicado, tá certo? O predicativo, ele vai caracterizar aí o verbo de ligação. Porém, ele vai estar dentro do predicado, tá certo? E não, ele não é o predicado, ele vai estar dentro do predicado, tá certo, meus amores? Ana Maria, sujeito. Está, verbo de ligação. Feliz, predicativo. Mas olha aqui, está realmente feliz hoje. Tudo isso aqui é predicado, tá certo?
O predicativo está dentro do predicado, ok? Continuando, o predicativo pode ocorrer de duas formas: predicativo do sujeito e predicativo do objeto. O predicativo do sujeito, quando ele caracteriza a qualidade ou efeito a que se refere ao sujeito da oração. Vejamos aqui, Clara considerou-se muito amada. Então vejam só, sujeito e predicativo do sujeito. O terrorista explodiu a bomba. O terrorista explodiu a bomba preocupado. Então, terrorista, preocupado. E o predicativo do objeto é quando a característica refere-se ao objeto direto ou indireto de uma oração. Jennifer comprou chocolate amargo. Olha aqui, olha, chocolate amargo. Objeto, predicativo aqui, direitinho, predicativo do objeto. O terrorista explodiu a bomba antiga. Bomba antiga. Vejam aqui que eu estou ligando direto. Objeto ao predicativo do... Perdão, pessoal. O objeto ao predicativo aqui antiga. Então, predicativo do objeto. Predicativo do sujeito, eu caracterizo o sujeito. Tá certo? Predicativo do objeto, eu caracterizo o objeto, ok? E o predicado verbo nominal vai ser o que, pessoal? O predicado verbo nominal possui duas características do tipo de predicados anteriores. Nestes predicados encontramos um verbo de ação característica do predicado verbal e um predicativo característica do predicado verbo nominal. Como eu disse a vocês lá no começo, eu vou ter um verbo de ação e vou ter um predicativo que vai me dar uma ideia aí de que eu tenho um verbo não nocional no meio. Quando eu digo aí, Clarissa correu apressada ontem, eu tenho um verbo de ação. Correu, verbo de ação. Apressada vai ser o meu predicativo do sujeito. Olha, Clarissa, apressada. Vejam só, Clarissa correu, caracterizei aqui um verbo de ação. Só que depois eu caracterizei essa ação de Clarissa. Clarissa estava apressada, predicativo do sujeito. Nesse caso aí, os núcleos do predicado são os dois, o verbo de ação e o predicativo. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Tá certo, meus amores? Por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e qualquer coisa é só perguntar.